Namastê, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Templo do Arcanjo Ariel. Nessa tarde, nós vamos seguir com o estudo do livro Eu Sou a Presença Mágica, uma sequência dos livros, do estudo dos livros, do livro de ouro de Saint-Germain, né? Uma sequência de 3 livros, a gente está no segundo livro e estamos terminando o capítulo 9. Então, vamos seguir os nossos estudos. Quem tem o livro e está acompanhando, segura os livros nas mãos. Quem não tem, simplesmente mentaliza, visualiza que você está se conectando com essa energia. Vamos pedir para que, nesse momento, a gente possa absorver o conhecimento dessas egrégoras de luz. Vamos pedir para nos conectar profundamente, conectar os nossos corações e nossas almas com essas frequências de luz e que possamos aprender, que esses ensinamentos eles fiquem marcados em nossas almas e que possamos crescer dia a dia, que possamos nos tornar pessoas melhores, que possamos ajudar mais pessoas nessa jornada de luz, aprendendo e estudando livros como esse daqui. Então, vamos seguir a nossa jornada. A gente está aqui na página 190, 191. Eu vou voltar um pouquinho a leitura aqui e a gente vai seguir o nosso estudo. Então, na página 190, em poucos momentos saí do meu corpo físico e, ao fazê-lo, atravessei o véu cósmico. Lá estava Saint-Germain em gloriosa e deslumbrante irradiação. Cumprimentou-me com seu modo gracioso e amável. Vinde, exclamou, vamos agora penetrar na terra, onde vos revelarei não somente o grande depósito de ouro do qual vos falei, como também a maneira pelo qual o Deus da natureza e o Deus do ouro trabalham juntos, em perfeita harmonia, a fim de produzirem o precioso metal que a humanidade intuitivamente gosta de usar para serviço e ornamento. Quando falo do Deus do ouro e do Deus da natureza, refiro-me a seres inteligentes, puros e perfeitos, que manipulam as forças desses reinos e as dirigem conscientemente. O Deus da natureza retira e dirige as correntes magnéticas da Terra e, através de manipulação inteligente, produz certos resultados definidos dentro e sobre o nosso planeta. Essa atividade é real, exata, efetuada de acordo com a lei, tão cuidadosamente como quando um químico trabalha em seu laboratório. O Deus do ouro retira, manipula e dirige as correntes eletrônicas do nosso Sol físico. Essas correntes são puxadas para dentro da crosta terrestre até uma certa profundidade, como fitas são puxadas algumas vezes diretamente do laço. Essa energia eletrônica tremendamente concentrada, sendo combinada à força magnética de dentro da crosta da Terra, reage sobre ela de tal forma que faz baixar o grau de vibração. A irradiação do ouro é absorvida pelas plantas e pelos seres humanos e ainda utilizada para muitos fins. Conforme já vos disse uma vez, durante vossas experiências em mistérios desvelados, a emanação do ouro exerce poderosa ação purificante e energizante dentro do corpo humano e na natureza, em todas as idades de ouro. Era de uso comum a forma metálica do ouro pela massa da humanidade e durante esses períodos, seu desenvolvimento espiritual chegou a um alto grau de perfeição. Uma das razões do caos da hora presente é que o ouro está sendo acumulado no mundo comercial em vez de se permitir circular livremente entre os humanos, fazendo sua atividade energizante, purificadora e equilibradora para a vida íntima da humanidade.
O entesouramento do ouro em grandes quantidades constitui uma acumulação da força interior que, por não se expandir num certo espaço de tempo, liberta-se por si mesma devido à sobrecarga de seu tremendo poder interior. Saint-Germain, então, atraiu-me para mais perto de sua irradiação e a atividade interior da Terra foi revelada. Diante de nós estavam dois seres transcendentemente radiosos, um puxando e dirigindo as correntes magnéticas da Terra e o outro as do ouro, que tinha sido formadas dentro da crosta da Terra. Aquele a quem ele chamava Deus da natureza era um ser de gloriosa beleza e poder. Seu corpo tinha precisamente 1,80 m de altura e suas vestes eram verde, cor de ouro e rosa. Pareciam feitas de substância autoluminosa. Uma aura de intenso azul envolvia-lhe a cabeça, e raios de luz projetavam-se do coração, da cabeça e das mãos. O raio da mão direita era verde e o da esquerda cor-de-rosa. Os raios da cabeça e do coração eram brancos e dourados, respectivamente. O ser a quem Saint-Germain chamava Deus de Ouro, Deus do Ouro, estava envolvido por tão deslumbrante luz dourada que levei alguns segundos até poder olhá-lo fixamente, o suficiente para ver com mais detalhes. Suas vestimentas eram também de substância luz, mas os raios que se expandiam da cabeça e das mãos eram ouro flamejante. Os raios do coração fulguravam em branco e a aura que se estendia a mais de 30 centímetros em volta da cabeça parecia constituída de raios isolados de relâmpago branco. O ouro existente em quartzo branco, continuou Saint-Germain, é a sua mais pura formação dentro da Terra. No tempo presente, sendo o quartzo branco o resíduo, por assim dizer, de correntes magnéticas e o ouro metálico, o grau mais baixo da substância eletrônica do Sol. Eis a razão pela qual é citado de vez em quando como raio de sol precipitado. Essa frase está mais perto da verdade do que, na realidade, os homens podem sonhar. Agora, observai. Aqui, os dois seres dirigiam os raios de luz por meio das suas mãos para a cavidade da rocha na qual penetrou uma delgada porção de ouro, através de uma fissura comunicante, quando este ainda se achava em estado de fusão, causada evidentemente por alguma ação vulcânica. O calor intenso tinha soldado a fissura a um granito fundido, escondendo assim todo o veio na cavidade. Este especial corpo de minério, em seu ponto mais alto, continuou Saint-Germain, está situado a quase 60 metros abaixo da superfície da Terra. Do ponto de vista geológico, ele não poderia ser descoberto. Depois de regressardes do extremo oriente, será aberta será aberta e um dia o minério será impregnado com uma finalidade especial, para que a humanidade possa ser abençoada e iluminada. Continuamos a observar aqueles dois seres enquanto a projeção de seus raios de luz produzia ouro dentro da cavidade para se expandir e crescer como plantas à luz do sol. Já estamos aqui há cerca de 30 minutos, fez notar Saint-Germain, afastando-se e retornando ao local onde se achava meu corpo físico. Rex e Bob pareciam estar num profundo sono. Poucos momentos depois, ao abrirem os olhos,
expliquei-lhes o que acontecera. Sendo sua missão diferente da minha, a revelação e a instrução que receberam eram de natureza mais individual. No entanto, conservaram plena consciência durante a experiência, pois lhes tinham sido mostrada uma parte da mesma atividade. Eu os estava observando. Voltamos ao bangalô às 8 horas, para o pequeno almoço e descrevemos nossas experiências a Nada, Pérola e Rayburn. Foi então que ele nos comunicou que deveríamos voltar para o rancho no dia 10. A tarde do dia 9 foi preenchida com música e alegria, na qual os Livingstons tomaram parte, pois durante 2 anos estaríamos separados deles. Nossa viagem de volta para casa decorreu calmamente, e os 10 dias que se seguiam, Rayburn empregou-os no encerramento de suas atividades nos negócios, legando tudo para Nada e Rex. Suas propriedades eram muitas e sua grande fortuna colocava seus 2 filhos entre os mais abastados do Oeste. Certamente, não havia duas pessoas mais merecedoras de serem depositárias das riquezas de Deus. Na noite do dia 19, reunimos-nos todos no quarto da torre, onde uma surpresa nos esperava, pois quando abrimos a porta, já estava iluminada por uma luz branca. Depois que nos tornamos absolutamente tranquilos, Rayburn levantou-se e emitiu uma oração de louvor e graças em profunda gratidão pelos bens que recebera, terminando como uma bênção de despedida a todos e as suas posses terrenas, pelo grande serviço que lhes prestaram. Então, entramos em profunda meditação e recebemos grande assistência e iluminação. Depois de nossa meditação, voltamos para a sala de música, onde o quarteto cantou por quase 1 hora. Rayburn abraçou todos os entes queridos e retirou-se para o seu quarto, porque deveríamos, ele e eu, partir na manhã seguinte, bem cedo, para a caverna dos símbolos. Saímos às 6 horas do dia seguinte, Rex dirigindo o carro até o ponto mais próximo da montanha. O passeio até a entrada da caverna, naquele ar revigorante da manhã, foi de grande regozijo para nós, e ao nos aproximarmos, ouvimos o som da pulsação de um maquinismo. Chegamos à segunda entrada. Saint-Germain já nos esperava. Tinha ainda mais semelhança com um Deus, estando mais maravilhoso do que já ouvira até então. Penetramos no arco branco que se abriu diante de nós sem que ninguém o tocasse. Onde havia arcos azuis e vermelhos, quando das nossas visitas anteriores, víamos agora, em seu lugar, arcos em branco brilhante. Isso simbolizava reconhecimento cósmico pela elevação de um dos filhos da Terra prestes a se realizar. Entramos na câmara do rádio e posso ainda recordar a sensação de paz que desfrutei enquanto lá estava. Tais sentimentos de exaltação dificilmente podem ser transmitidos ao trem, a menos que se tenha experimentado, como eu, a felicidade de se achar mais de uma vez dentro da irradiação daqueles maravilhosas câmaras. Aquelas paredes foram carregadas durante centenas de séculos com a gloriosa presença dos poderosos mestres ascensionados, de amor, luz, sabedoria, de legião de luz da grande fraternidade branca. Aqui, nossa meditação teve uma atividade completamente diferente,
daquela que tiver em qualquer outro lugar, e o valor de uma tal efusão está além da concepção humana. Saint-Germain pediu que nos sentássemos enquanto dava as instruções necessárias sobre o que ele desejava que fizéssemos. Até o dia de hoje, estou maravilhado de como a memória de um estudante retém claramente essa instrução, porque, além da que é nada pelo próprio mestre, ela nunca é repetida. Entretanto, permanece tão clara como se fosse registrada na memória em letras de luz. Quando ela terminou, quando ele terminou a instrução, fomos para os apartamentos de dormir que havíamos ocupados nas visitas anteriores. A túnica inconsútil de cada um lá, aguardando para nosso uso. Entramos em profunda meditação, mantendo firme a atenção na poderosa presença Eu Sou, o Cristo Mestre, dentro de nossos corações. A fim de 3 horas, nossa consciência tinha atingido grandes alturas e foram feitas revelações que nos admiraram a ambos. Entramos em reinos de que já ouvíramos falar, mas nunca retivemos memória consciente de ter estado lá. Daí a pouco ouvimos os doces sons de uma campainha, anunciando a aproximação do Mestre. Seu rosto estava radiosamente feliz. Estou muito satisfeito com a vossa primeira e real meditação, disse ele. Reservai sempre essa hora sagrada, todos os dias. E aqui vou fazer uma pequena pausa para falar de uma coisa bem importante, né? Vou repetir aqui o que ele disse. Estou muito satisfeito com a vossa primeira e real meditação, disse ele. Reservai sempre essa hora sagrada todos os dias. Tá? E aqui ele está falando de uma meditação profunda de conexão com a presença divina Eu Sou. Né? É algo que pode parecer muito difícil, quase inatingível para uma pessoa que está começando agora, que nunca ouviu falar sobre o assunto, ou mesmo que não tem prática de meditação. Mas é importante lembrar que a meditação, ela começa de pequenos passos. Ela tem um poder de transformar fisicamente o nosso cérebro, de criar redes neurais e de preparar o nosso ser para determinadas atividades. Então, mesmo se a gente começar um pouquinho por dia, mesmo que fosse ali 5 minutos, de meditação, só prestando atenção na sua respiração ali, trabalhando a sua mente, você já está fazendo um grande trabalho por si mesmo. Você já está realizando algo que é incrível, que é preparar o seu ser para conexões maiores. Então, você vai aquietando a sua mente, você vai fazendo com que você não seja mais dominado pelas suas emoções e coisas desse tipo, né? Até que você começa a ter uma concentração mais aguçada, você consegue ter uma memória melhor, você consegue raciocinar com mais seriedade, né? Então, são pequenas coisas que, somadas ao tempo, fazem uma grande diferença no seu desenvolvimento espiritual. Até que você chega num momento como esse aqui, em que você consegue uma sintonia, uma conexão, uma concentração tão profunda que você se funde à sua divina presença, e isso é algo incrível, fantástico. Então, eu queria fazer essa pausa justamente para colocar em tona, colocar em pauta esse assunto de que você pode hoje mesmo fazer um pouquinho disso, e isso já vai ter um significado profundo na sua vida, tá? Então, vamos continuar aqui. E aí, né, ele diz o seguinte: reservai sempre essa hora sagrada todos os dias.
Então, ele está falando sobre ritmo, né? Sobre você ser constante, sobre todos os dias você reservar aquele minuto, aqueles minutos para você se conectar com a sua presença divina, para você fazer essa meditação e então permitir que essa energia gloriosa ela se manifeste na sua vida. À medida que você faz isso, depois de algumas semanas, depois de alguns meses, se torna um pouco automático esse processo, como você ligasse a chave do seu carro e ele desse partida e você pudesse ir para onde você quisesse, tá? Então, quanto mais você trabalha com essa conexão interior, quanto mais você medita, mais fácil fica você atingir esse estado de bem-estar, de paz interior, de sintonia profunda com você mesmo, tá? Então, vamos seguir aqui. Estendeu-nos as mãos e em cada uma delas havia uma taça de cristal cheia de um espesso líquido dourado, parecendo mel, porém cintilante como se feito de diamantes. Isto, disse ele, será vosso principal sustento durante os dias que se seguirem, porque é a própria essência da vida. A experiência culminante de nosso irmão Rayborn é a mais vital de toda a peregrinação da alma sobre a terra, o summum bonum de toda a existência humana. Agora, vinde comigo à câmara de luz e não vos alarmeis com o que virdes ou experimentardes. Passamos pela câmara de audiência e do lado oposto abriu-se diante de nós um espaço quase do tamanho de uma porta, onde, momentos antes, via-se apenas uma sólida parede. A abertura fechou-se rapidamente atrás de nós, e encontramo-nos no centro de uma esfera perfeita. Havia ali 3 cadeiras de ouro maciço, colocadas em forma de triângulo no meio do chão. Sentai-vos, por favor, disse Saint-Germain, ocupando a terceira cadeira. A sala estava cheia de luz brilhante e suave, que começou a aumentar constantemente em intensidade e movimento, até que nos tornamos conscientes de sua espantosa velocidade. Línguas de fogo começaram a se projetar da luz envolvente, penetrando nossos corpos com efeito surpreendente, fazendo-nos sentir os elétrons entrarem e carregarem nossas mentes e corpos com sua tremenda energia. Mas a sensação era um delicioso frescor. Em continuação a esse fenômeno, sentimos e vimos a luz dentro de nós elevar-se e expandir-se até que, em poucos momentos, a mais deliciosa fragrância de rosas invadiu toda a esfera. Tomou-se cada vez mais forte e então percebemos que procedia da luz dentro de nós. De repente, a essência de rosa se condensou e ficamos estendidos sobre leitos de rosa de cores admiráveis. Essa experiência trouxe tal exaltação à nossa consciência que não há palavras que possam descrevê-la, produzindo um sentimento de paz profunda. Não havia nada de imaginário acerca de toda essa experiência, porque a perfeição que existe dentro da pura luz eletrônica é ilimitada, e pela própria natureza de sua manifestação, ela pode adquirir qualquer forma e qualidade que um mestre ascensionado escolha impor sobre ela. O glorioso sentimento de paz, felicidade e bem-aventurança que experimentávamos apagou toda a ideia de tempo, porque a atividade interna e a externa tinham se tornado uma completa unidade de harmonia, focalizada naquele momento por Saint-Germain,
dentro da absoluta pureza e perfeição da grande luz. A poderosa presença eu sou. Gradualmente, a velocidade da luz mudou, decrescendo pouco a pouco, até que brilhou com a suave irradiação do luar sobre o mar calmo. Para espanto nosso, verificamos que as rosas eram reais, embora tivessem saído da luz. Não desapareceram com ela. Após essa experiência, pude facilmente compreender por que a rosa tem sido usada, através das idades, como símbolo da alma, e por que a irradiação de um mestre ascensionado muitas vezes tem a fragrância da rosa. Devereis vir aqui todos os dias a essa hora, meu irmão, disse Saint-Germain, dirigindo-se a Rayborn, e o resto do dia devereis ficar só. Quando voltamos à câmara da audiência, verifiquei que estivéramos na câmara de luz por mais de 3 horas, embora desse a impressão de se terem escoados alguns momentos apenas. Opa, perdi aqui. Aqui. Saint-Germain entregou-nos uma ou outra taça do líquido dourado como nutrição para o corpo. Agora ide para vossos quartos e dormi até que eu vos chame. Instruiu ele para qualquer lado que nos movêssemos, o admirável perfume de rosas nos envolvia. E ainda que nos deitamos, começamos a dormir profundamente. Esse maravilhoso trabalho prosseguiu todos os dias até a chegada de Nada, Pérola, Rex e Bob, no dia 26 de julho. Depois que trocamos cumprimentos, eles comentaram a respeito da suave irradiação e perfume de rosas que envolvia meu corpo continuamente e ficaram muito contentes com essa parte de minha aquisição. No decorrer do dia 27, chegaram muitos mestres ascensionados, sozinhos ou em grupos, que deveriam tomar parte no trabalho. Às 11 horas daquela noite, fomos acompanhados para dentro da câmara elétrica, onde o maravilhoso acelerador atômico estava esperando receber um ou outro filho de Deus e enviá-lo para a sua eterna liberdade, um filho da luz. Uma verdadeira imagem e semelhança da poderosa presença eu sou. Ao entrarmos na câmara, a luz dentro dela era intensa. Além disso, continha pequeninos pontos de uma luz ainda mais brilhante, que se projetavam em todas as direções na atmosfera continuamente. Rayburn sentou-se na cadeira e aos 20 Rayburn sentou-se na cadeira e os 24 presentes formaram um círculo em volta do acelerador. Saint-Germain, colocando-se diretamente atrás dele e eu bem à frente. Nada e seu raio gêmeo, Daniel, ficaram dentro do círculo. Quando todos estavam prontos, Saint-Germain ordenou que a atenção individual se mantivesse firme sobre a supremacia do Eu Sou e do Mestre Jesus. De súbito, como um clarão de um relâmpago, um círculo da mais intensa e deslumbrante luz branca envolveu-nos, movendo-nos decididamente em direção à cadeira, a fim de ficar a uma distância de 3 metros. A luz dentro de Daniel Rayburn expandiu-se e encontrou o círculo de luz interior. Quando se tocaram, ele começou a subir lentamente a uma distância de quase sua própria altura acima do acelerador, enquanto a luz dentro dele continuava a aumentar. Nada, seu próprio raio gêmeo, subiu também e aproximou-se dele,
passando de dentro do círculo menor de luz. Por um momento, encontraram-se em divino abraço. No instante seguinte, o rosto do Mestre Jesus resplandeceu numa aura de ouro, rosa e azul em cima deles, inclinando as cabeças para nós e sorrindo radiosamente. Eles olharam para o alto quando um grande raio de intensa luz branca desceu, envolvendo ambos em sua irradiação protetora, abençoando sua gloriosa união e ocultando-os às nossas vistas, enquanto eles passavam de toda inquietude e limitação para dentro de sua eterna perfeição do ser, seus corpos vestidos de em imorredora luz, a túnica da imortalidade que brilha mais que o sol do meio-dia. E assim, uma outra poderosa presença, mestra do grande Eu Sou, entrou para o serviço cósmico, enquanto o coro celestial entoava seus cânticos de eterno louvor e vitória à luz de Deus, que nunca falha. E está decretado. E a gente encerra aqui a página 197 e o capítulo 9. O próximo capítulo, o capítulo 10, experiências finais e nossa viagem à Arábia, fica para o nosso próximo encontro. Então, a gente encerra aqui as nossas atividades e no próximo encontro a gente começa esse novo capítulo. Então, eu agradeço pela presença de vocês, peço que a luz do Espírito de Deus esteja presente em cada um de vós, iluminando, abençoando, trazendo paz, luz, felicidade, todas as glórias de Deus para as suas vidas. Em nome de Deus, nós agradecemos ao bem-amado Arcanjo Ariel, ao bem-amado Arcanjo Miguel, as hostes de luz do segundo raio dourado, do raio rosa do amor divino. Nós agradecemos a bem-amada Mestra Nada, Mestre Jesus, agradecemos ao bem-amado Mestre Saint Germain por todas as bênçãos que nós recebemos nesta tarde. Em nome de Deus, nós pedimos que todos recebam, todo o planeta, que toda a humanidade receba essas bênçãos e que a humanidade seja abençoada pela luz do Espírito de Deus. Está decretado. Nós encerramos por aqui as nossas atividades. Uma boa semana para todos.